Muito bom dia. Quero agradecer as felizes presenças da Ingrid, da Anastácia e do Eduardo. Para nós, com certeza, uma lisonja, uma homenagem imensa. Podemos contar com o interesse, ao mesmo tempo com o entusiasmo de vocês, nessa bela manhã de quinta-feira, onde estaremos prosseguindo com o nosso estudo no que tange ao direito processual civil. Naturalmente, nós temos aqui a segurança de que vocês estarão na realidade, buscando fazer uma retomada, né? No caso dessa pauta, haja vista que já tiveram a oportunidade de estudarem de forma profícua, profunda, também esse conteúdo. Mas, conforme nós já estivemos dialogando, é preciso fazermos a todo tempo aqui um resgate dessa memória, reacendermos o gatilho, né, da memória, para que nós possamos aqui de alguma maneira, evitarmos que caia na bala do esquecimento tantos conhecimentos que são altamente relevantes para nos tornarmos cada dia melhores profissionais, correto? Parabéns a vocês, muito obrigada. Vamos lembrar apenas um pouquinho aqui do que aconteceu na aula passada. A aula passada nós tivemos aí estudando acerca de contestação, de reconvenção, se lembram? Também de revelia. Essa foi a nossa pauta da semana passada. Vimos vários aspectos relevantes e hoje nós vamos prosseguir. Bom, depois de uma contestação, depois de uma reconvenção, é necessário que nós tenhamos, então, em pauta que haverá o prosseguimento desse feito. E como acontecerá o prosseguimento desse feito? Acontecerá a partir de uma possível impugnação. Nós veremos agora o artigo 350 e também o artigo 351, que, de alguma maneira, nos permitirá verificar justamente que, se eventualmente se por acaso relegar qualquer das matérias presentes no 337, no 351, o juiz vai determinar que haja a escuta da parte autora, bem como também, no caso, acerca das demais matérias por ele alegados. Então, vamos assim, se o réu, no 350, se o réu alegar fato impeditivo, se o réu alegar algum motivo modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova, enquanto também, vamos verificar aqui no 351, se o réu alegar qualquer das matérias das preliminares, se lembram que antes de discutir o mérito, é preciso que nós discutamos também as preliminares, né? Então, aquelas preliminares do 337, se eventualmente houver na defesa, na contestação, né, no caso da reconvenção, se acontecer ali a suscitação das matérias referentes ao 337, também haverá por parte do juiz a necessidade dele, de alguma forma, abrir vista, tá, para a parte autora, para que o postulante ou a postulante, ou pluralmente, né, no caso, possam, nesse caso, estarem a todo tempo oferecerem a sua impugnação. O que é impugnação? Naturalmente, é a manifestação acerca das falas apresentadas em termos de argumentos ou contra-argumentos, tanto na defesa constituída na contestação, quanto na defesa constituída na reconvenção. Então, aqui nós temos que no 350 e no 351, nós continuamos esse percurso processual e após serem oferecidas, né, no caso, as defesas da parte contrária, tá, a parte autora terá o direito de, sobre elas, se manifestar. Por quê? Porque, nesse caso, Anastácia, nós temos aí, a priori, o que se refere ao princípio do contraditório, a ampla defesa, né, que a Constituição Federal nos concede. Não seria razoável haver um processo civil e, depois da defesa, não saber o autor, a autora, né, a parte que é proponente, tá, o que efetivamente foi alegado contra a sua posição, contra o seu pleito. Percebem? Bem, assim falando, então, nós temos a impugnação. Atenção, a impugnação ela precisa ser efetuada pontualmente. Todas as questões que foram suscitadas na defesa, seja na contestação, desculpa a repetição, seja também no caso da reconvenção, tá, necessariamente deverão ser desconstruídas. Tá? Deveríamos estar demonstrando que aquelas alegações pontuadas não merecem qualquer tipo, no caso, então, de credibilidade pelo Poder Judiciário, mas, naturalmente, deveríamos estar ivados de verdade e de justiça, tá? Não é exatamente tirarmos aí um argumento vazio, ou mesmo, no caso, inventivo, para não dizer inverídico, tá? E apresentar judicialmente, porque nós não podemos violar a ética, não podemos violar nem de longe, né, aquilo que efetivamente o Poder Judiciário se presta a fazer,
que é ser veículo condutor da justiça. Bem, nesse caso, coloquemos um argumento. Eventualmente, o pai pode dizer, em uma ação de investigação de paternidade, né, que não efetuou-se, não submeteu-se, eventualmente, a um DNA, porque estava morando fora do país. Porém, você tem no Facebook dele, ele presente uma festa que aconteceu justamente na data que ele mencionou e que ele, por acaso, alegou estar fora do país. Você poderá fazer essa contraprova e dizer, não, veja bem, data máxima vênia, cuidado com a elegância verbal. O descuido verbal é um grande pecado que nós não podemos nem de longe admitir na advocacia, na magistratura, na prática forense, não podemos, tá certo? Então, esse descuido verbal, ele é imperdoável, nós temos que sempre velar para não estarmos, no caso, sendo assintosos e, ao mesmo tempo, agressivos, né? No caso, deselegantes com as pessoas, isso, para nós, é violação de ética, está na nossa lei, né? Na Lei 8.906, que é o nosso Código de Ética da Advocacia. Muito bem, para todo efeito, então, a impugnação precisa ser feita pontualmente. Eu te dei aqui um exemplo, em uma contestação, o pretenso pai alega que não efetuou o DNA, que na verdade não quis submeter, porque não podia, porque estava nos Estados Unidos, estava na Espanha, na França, né? Nessa época de pandemia, ninguém quer estar em lugar nenhum, a verdade é essa, né? No caso, mas suponhamos que tenha sido antes, então nesse momento você percebe, no caso, que isso não era real, e que, para todo efeito, ele estava efetivamente no próprio país, no próprio Brasil, tá? E não submeteu-se a esse exame exatamente por omissão, para dificultar, né, no caso, o reconhecimento do filho, negando aquilo que a Constituição Federal, o artigo 226, determina, né, que nós precisamos ter maternidade e paternidade responsáveis. Esse princípio, ele fica muito esquecido no nosso dia a dia, né? Mas é necessário retomarmos o fato de que a Constituição Federal determina que é necessário, que é imprescindível exercermos uma maternidade e uma paternidade responsáveis. Bom, você fez a prova, mas o Facebook seria suficiente, professora Elina? Bom, identifique então na festa quem estava ali, você tem os rostos das pessoas, se for o caso, imaginemos que seja possível, e apresenta como testemunha. Mas qual é exatamente a implicação? É porque quando você falta com a verdade em juízo, você está agindo de má fé. E a litigância de má fé, naturalmente, ela dificulta o acesso à justiça na sua essência, né, no caso, de forma genuína. Porque o acesso à justiça não é o direito de ter acesso à máquina judiciária ou ao fórum ou à propositura de uma ação. Entretanto, o acesso à justiça é muito mais do que isso. É podermos ter um resultado justo. É podermos alcançar, lograrmos, na realidade, aí, êxito na busca da verdade, que no direito processual civil fala-se da verdade formal, enquanto no direito processual penal fala-se da verdade real. Mas, né, na verdade, é imprescindível que estejamos atentos a que a verdade é uma só, né, e que essa criança, em tese, no processo de inversão de paternidade, não pode nem de longe ser privado de uma convivência familiar com o pai, né, também no caso do afeto, né, no caso desse genitor, né, da história que esse genitor escolheu atribuir a ela, né, porque quando você tem um filho, você está escolhendo a história de alguém, fazer parte da história de alguém, desenhar o caminho dessa pessoa. É imprescindível lembrar aqui um dos grandes pensadores franceses, na realidade chama Frank, ele vai dizer para nós que convocar um ser humano à existência é se dispor a ser a sua providência e arredado de todo tipo de sofrimento e privação. Fecha aspas. Bom, então, se você fez prova de que ele estava no Brasil e que aquela alegação viu, ele pode responder como litigante de má-fé. Aí vem imposição de multas, etc. Tudo bem? Bom, falemos aqui, portanto, de um outro aspecto, que é o fato de que, depois da impugnação, nós temos a possibilidade de convivermos com um outro artigo, que é o artigo 354. Esse artigo 354, ele, de alguma maneira, vai nos conduzir à possibilidade de estarmos diante da extinção desse processo. Ou porque esse processo já se encontra maduro suficientemente para ter uma sentença, ou porque esse processo já se encontra em condição de ser julgado, ou então, porque, a priori, no caso, poderíamos ter aqui um julgamento antecipado do seu mérito. Vejam bem, o 354 nos permite dizer, ocorrendo qualquer das hipóteses do 485 e 487, 2 e 3, o juiz sentenciará, proferirá a sentença
A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito apenas a uma parcela, tá, do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento. E, em seguida, você tem o julgamento antecipado do mérito. No processo civil anterior, esse título era julgamento antecipado da lide. Agora não é mais da lide, é do mérito. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas. Mas em que momento nós estamos falando isso? Escutem, após a defesa. Teve a contestação, nós tivemos a possível reconvenção, já impugnamos, e de repente o juiz entende que já é o suficiente. Mas, Lina, não teria que ter uma audiência de instrução e julgamento, professora? Cadê a AIJ? Eu fiquei ansioso para realizar a AIJ. O juiz sentenciou. O nosso CPC autoriza essa hipótese. Se eventualmente eu estiver diante de um processo maduro, um processo cujas provas já se encontram completamente, né, no caso, presentes naquele feito, de forma a realmente gerar o que nós chamamos de livre convencimento, né, no caso do juiz. Mas é preciso entendermos que você pode estar inteligentemente se perguntando, mas não fazer a IJ não seria uma forma de reduzir, de estar, de certa forma, aqui, retirando, violando o princípio da ampla defesa e do contraditório? Se eu queria ouvir esses testemunhos, o juiz pode simplesmente, no caso, não me permitir ouvir essas testemunhas em uma IJ? Bem, nós veremos o seguinte, que se eventualmente você tiver convicção, e você, na verdade, está diante de um processo que o juiz não fez a IJ e já julgou, e ao mesmo tempo, no caso, ele julgou improcedente, você é o autor, você se sentiu prejudicado. Se você se sentiu prejudicado e o juiz julgou, ou a juíza efetuou já, né, no caso, esse julgamento, você poderá oferecer uma apelação, e nessa apelação, nesse recurso, você, no tribunal, alegar que se sentiu, lamentavelmente, né, no caso, violado em seu direito do contraditório, da ampla defesa. Haja vista que ali teria havido o que nós chamamos, aspas, cerceamento de defesa. E aí, o tribunal, de 0 a 10, terá a possibilidade de, em 80%, revisitar, a priori, né, no caso, aquela decisão, e reformá-la, simplesmente reformá-la, tá certo? No sentido, no caso, de determinar que o juiz possa, de alguma forma, estar ali efetuando e realizando a IJ. Então, se chegou nesse plano e houve a decisão sem a IJ e você se sentiu desprestigiado no que diz respeito não a caprichos, mas à defesa do seu cliente, terá a possibilidade, sim, de você fazer essa apelação, tá certo? Mas e a pergunta que não quer calar? Em algum momento, é possível, no caso, que uma sentença, em algum momento, é possível que uma sentença não seja, no caso, enfrentada, não seja combalida por meio, no caso, de uma apelação? Tem algum outro tipo de instrumento que poderia, no caso, servir para haver, enfim, essa solicitação, desculpe, né, no caso, esse requerimento em sede de tribunal para que haja ali, em duplo grau de jurisdição, a revisão daquele veredito? Bom, o parágrafo único do 354 responde essa pergunta. Sim, pode ser que você vai revisitar aquela sentença, não por meio da apelação. Nossa, professora, então eu posso propor um agravo de instrumento contra uma sentença? Olha que curioso, porque quando você estuda a impugnação, né, da sentença ao término, né, no caso aqui do nosso CPC, quando você está aqui avaliando como se procedem os processos nos tribunais, você vai avaliar que tem um recurso chamado apelação, e em geral ele é proposto contra a sentença. Enquanto contra a decisão interlocutória, em geral, no caso, nós temos o agravo de instrumento. E aqui, no parágrafo único, você tem, por favor, Mariana, a Eduardo, a Anastácia, a Ingrid, você tem exatamente a possibilidade excepcional da propositura de um agravo de instrumento contra a sentença, não é curioso?
são nessas entrelinhas que a OAB gosta, no caso, então, de estar nos surpreendendo, mas não surpreenderá, tá? Bem, é possível entendermos também que o julgamento antecipado do mérito, ele pode ocorrer até a pedido da parte postulante. Se você, como autor, propôs uma ação, e você, depois que aconteceram, né, no caso, então, as defesas, impugnações, tá, você entende, no caso, que ali não tem mais necessidade de fazer uma IJ, você mesmo pode requerer ao juiz que faça, no caso, o julgamento do mérito, né? Está presente aí no 355, quando não houver necessidade de mais provas, mas também em que situação? Quando houver a revelia, nós vimos aí os efeitos da revelia no 344, quando acontecer a revelia e não for necessário mais nenhuma prova, o juiz poderá, no caso, portanto, efetuar aí o julgamento antecipado do mérito. Bem, vamos apanhar um exemplo que nós já trouxemos hoje na investigação de paternidade. Suponhamos que uma mãe tenha proposto, representando seu filho, um pedido de investigação de paternidade. Na verdade, foi a criança representada pela mãe. E houve, portanto, aquela alegação do pai, né, de que não teria submetido ao DNA e não poderia, porque estaria no exterior, e você criou, no caso, então, toda uma prova em sentido contrário. E mesmo assim, esse pai se recusou a efetuar, né, no caso desse DNA, certo? Se por acaso isso acontecer, partamos da hipótese que, eventualmente, né, no caso, estejamos diante de uma situação em que o DNA não aconteceu e que ele se recusa tanto, existe um dispositivo na nossa lei, os artigos 231 e 232 do Código Civil Brasileiro, 231 e 232 do Código Civil, lá do Código Civil, não do Código Processual Civil, certinho? Então, vocês estão aí com o Código Processual Civil, mas nós vamos falar agora do Código Civil. Nos seus artigos 231 e 232, tá, do Código Civil Brasileiro, nós temos a possibilidade de encontrarmos dois artigos-chave e que impedirão que esse pai transforme esse processo em um palco, né, de covardia, em um palco, no caso, de ausência de virtudes, ou mesmo, no caso, em um palco de abandono. Aquele que se nega a submeter-se a exame médico necessário não poderá aproveitar-se de sua recusa. A recusa à perícia médica ordenada pelo juiz poderá suprir a prova que se pretendia obter com o exame, ou seja, a recusa à perícia médica, um DNA, né, poderá, no caso então, suprir essa prova. Então, aquele pai, se ele não comparece, há uma presunção de paternidade, correto? Há uma presunção de paternidade. Muito bem. Significa, então, que o juiz deverá, nesse caso, já decretar a filiação e a paternidade? Significa isso? Não significa? Não significa. Nesse caso, é preciso que o juiz discute testemunhas, que o juiz avalie outras provas que essa mãe tenha. Cadê o seu WhatsApp? Onde é que se encontra? Enfim, né? Antigamente a gente falava, na realidade, de fotografias impressas, né? Hoje nós estamos dentro de uma outra vibe e por isso, então, necessariamente, os recursos são outros. Então, é necessário que essas provas que a mãe, de alguma forma, tenha a apresentar, seguramente tem uma possibilidade, né, no caso de formar o convencimento do juiz. Não é assim, simplesmente o pai não fez o DNA, o reconhecimento está feito. Quais são os outros indícios? Traga testemunhas, traga pessoas que possam, de alguma forma, falar daquele vínculo. Mas não houve vínculo, nós éramos apenas ficantes, e de repente aconteceu, né, da criança, né, no caso, de alguma forma, nascer. Então, é necessário que nós possamos, de alguma maneira, pelo menos enquanto magistrados, tomar o depoimento pessoal dessa mãe e conferir aquilo que efetivamente ela trouxe, tá, para também não estarmos, de alguma forma, praticando injustiças e consolidando, né, no caso, situações que acaso não sejam exatamente verídicas, certo? Bem, partamos da hipótese, no caso, que esse pai não se apresentou, ele recebeu, no caso, a citação e não veio nem para alegar qualquer tipo, no caso, de argumento mais furtivo, tal como esse exemplo que nós apresentamos. Ele ficou, na verdade, ele reveu. O juiz poderá, nesse caso, fazer o julgamento antecipado do mérito de uma forma, em tese, não. Ele deverá instruir esse processo com as provas que forem possíveis, por mínimas que sejam, certo? Bom, prosseguindo, se esse capítulo é importante,
Também é muito importante estarmos atentos, no caso, à situação que se encontra presente aí para nós no artigo 359. Vejam bem, nós temos o artigo 359. O artigo 359 traz um ponto alto, né? Desculpa aí, o 358, 359 e em diante, tá? 358, 359 e em diante. Vou trazer, no caso, para nós, um ponto alto do processo, que nós acabamos de mencionar aqui, a AIJ, Audiência de Instrução e Julgamento. Muito bem. O artigo 334 do CPC fala daquela audiência de mediação, certo? De conciliação. No 334, aquela audiência, inclusive se a pessoa não se apresenta, se ela não comparece, acontece o quê? Acontece uma multa de 2% do valor da causa. Muito bem. E na IJ? A IJ é, na verdade, o momento em que cristalizarão as provas, que estarão formando o livre convencimento, né, no caso do magistrado ou da magistrada. E é impressionante como é que nós temos que ter, no caso, uma reverência, né, no caso, singular com esse momento. Quero, de alguma forma, abrir um parênteses, para demonstrar o seguinte, antes desse novo CPC, a IJ, ela era o momento que os advogados paravam para fazer, no caso, então, um voto solene ao seu cliente e preparar efetivamente aquele ato processual. Porém, hoje, no caso, muito importante que se esteja exigentemente, extremamente, né, capacitado para dirimir todos os meandros do AIJ. Mas, por favor, formandos, estejam atentos nessa fala, por favor. Se essa audiência certamente, no caso, um ponto alto, existe um ponto alto acima dessa audiência, por favor. Qual que é? É o próprio 334. O próprio 334, aquela audiência em que nós teremos a possibilidade de resolver toda a demanda do próprio CPC, tá? Do próprio CPC, em que nós temos a oportunidade de resolver toda a demanda por meio que por meio de uma mediação. É imprescindível que nós não entremos nessa audiência com descaso. Você vai para essa audiência, se capacite. A pessoa, às vezes, né, os advogados mais antigos, eles se recordam disso, vocês podem conversar aí com os seus professores, no caso dos meus diletos e admiráveis amigos, vocês perceberão que eles vão dizer para você que antigamente as pessoas diziam assim, olha, hoje tem audiência, o outro perguntava, mas é só audiência de acordo? É só audiência de tentativa de acordo? Olha a palavra, tentativa de acordo, né? É só isso. Por quê? Porque tratava-se com demérito, tratava-se com descaso aquele instante, porque a advocacia trabalhava da forma mais beligerante, a advocacia trabalhava da maneira, no caso, mais agressiva possível. Quanto mais fomentar o litígio, quanto mais aumentar a espiral de conflito, maior os honorários? Não podemos transformar a agonia, né, que dizima a vida das pessoas, alguns até serão levados a suicídios, ou a homicídios, ou ao mesmo caso a estados de depressão intensa, profunda e invencível, em razão de dilemas jurídicos, e o advogado simplesmente, no caso, encontrando ali uma forma, né, no caso de se autopromover, não, isso não é ético, não é justo, eu diria que não é digno e muito menos cristão. Portanto, no caso, vocês estão se formando, a nossa cabeça, bom, a formatação, né, do nosso diploma tem que ser outro, mais ilustre, mais nobre, que eu não estou criticando, no caso, a minha geração, nem de longe, eu estou dizendo que são tempos, a vida é feita de etapas, né, são histórias, né, para vocês terem ideia, a questão da mediação, da arbitragem, já existia lá na Roma Antiga, nós fomos perdendo, né, no caso, o contato com esses meios alternativos, o Estado foi concentrando esse poder e agora o Estado descentraliza esse poder para fazer com que cada uma de vocês, cada um de vocês, cada uma das partes que vocês estarão representando, seja juiz de si mesmo. Isso é super bacana, porque então o magistrado vai cuidar daquilo que ele tem de cuidar, que são aquelas deliberações que estão para além do nosso alcance, né? Onde podemos dizer do abuso sexual de uma criança, né? Porque você vai fazer um acordo sobre a matéria dessa natureza, enfim, tá? Dentre outras questões de caráter, né, no caso pandêmico, como essas que nós estamos convivendo aí, com a judicialização da justiça, na luta por respiradores, por vagas na UTI, tá? Isso nós já não conseguimos, no caso, resolver via mediação,
né? Então, a vida não espera. Vamos, então, trabalhar, no caso, as outras temáticas, nessa primeira audiência. Então, nós vamos lá para o 334, para aquela audiência, e falarmos, ela é mais importante do que a IJ? Não se trata de ser mais importante, mas escuta, se ela for bem pensada, se ela for bem elaborada, se eu levar para essa audiência pelo menos 3 a 4, 5 formas, plano A, B, C, D, né, de solução daquela espiral de conflito, tenho certeza que a chance de nós sairmos dessa audiência, na verdade, com todas as dores, em tese, resolvidas, tá, será, de fato, um caso enorme. Tá? Então, compete a vocês estarem, de alguma forma, lembrando, vou fazer uma IJ, parabéns, coloque sua alma, prepare-se, é sinal que lá, na realidade, na 334, nós não conseguimos êxito. Mas, atenção, surpresa, quando nós falamos que é uma IJ, nós ainda estamos falando de uma audiência de conciliação, porque, vejam, a justiça, né, no caso, na verdade, não poderá, em hipótese qualquer, deixar de insistir lá na IJ, ainda insistir em uma tentativa de composição amigável, independentemente dos meios que já tenham sido utilizados antes, mediação, arbitragem, independente. Então, eu vou para uma IJ, eu imagino que eu já vou chegar a ouvir as testemunhas, antes tem que ouvir os peritos, no caso, não, não. Primeiro, há um compromisso do Poder Judiciário, tá? No sentido de insistir para que esse acordo, para que esse entendimento amistoso, pacífico, respeitoso, possa ainda ali prevalecer. Mas já teve um AIJ todo, desculpa, teve toda uma audiência de mediação, de conciliação, com essa finalidade não resolveu, para que postergar? Não, é o seguinte, haverá uma tentativa, haverá uma possibilidade, né, no caso, de estar se insistindo. Uma vez não obtendo êxito, aí sim, nessa mesma assentada, ocorrerão o quê? A oitiva dos peritos, seus assistentes, a oitiva da parte autora, da parte demandada, caso tenha ocorrido o pedido e o requerimento da prova referente a depoimento pessoal, nós veremos que depoimento pessoal é um tipo de prova. Na nossa próxima aula, muito provavelmente, nós vamos estudar sobre provas, estudar a parte sobre provas, toda a questão sobre provas, e vamos entrar, no caso aí também, na verdade, em sentenças, tá certo? Para que nós possamos prosseguir na aula seguinte, daqui a 2 aulas, né? No caso, prosseguimos agora com o capítulo de cumprimento de sentença, né? No caso, e trabalharmos a execução, processo de execução, tá? E terminarmos aí com uma outra aula sobre recursos, né? Nos tribunais, certo? Mas, enfim, voltando, fechando aqui o parêntese, mesmo audiência, a IJ, ali terá que haver uma insistência na tentativa, no caso, então, de acordo. Vamos verificar, portanto, o que se encontra presente no 359. Instalada a audiência, o juiz tentará conciliar as partes, independentemente do emprego de outros meios. Vejamos aqui. Sim, independentemente do emprego anterior de outros métodos de solução consensual de conflitos, a exemplo da mediação e a arbitragem. Olha a arbitragem aí de novo, né? Vocês devem estar estudando o capítulo da arbitragem, né? Quando você estuda a matéria de mediação, conciliação e arbitragem, é provável que vocês estejam estudando já a arbitragem, ou vocês estudarão daqui a pouco. A Lei 9307, né, de 96, com alteração da Lei 13.129, de 2015, essa lei 329 de 2015 só aconteceu para adaptar essa lei, que já era antiga, 9307, porque ela era de 96, para adaptar ao novo CPC. Tá? Mas é um grande meio alternativo de solução de conflitos para que haja, de alguma forma, o julgamento de causas que tenham envolvimento de direitos que sejam disponíveis e patrimoniais por pessoas capazes. Mas voltando aqui, portanto, já aconteceu lá, a audiência do 334, nada de êxito. Ficamos lá durante 3 horas. Chegamos perto, mas não deu certo. Tá? Aqui a justiça fala, vamos de novo, tá? Antes de ouvir testemunhas, vamos fazer outra vez? Portanto, é isso aí. Tá? Apenas para que a gente possa lembrar que mesmo a IJ, ela não é só a IJ, ela acaba sendo uma audiência de conciliação, mediação, instrução e julgamento. Até deveria ser, no caso esse, o nome desse título. Tudo bem? Atenção, continuando aqui nessa tela, né, no caso que está muito interessante, tá? Essa tela vai nos mostrar que a audiência, então, é um momento solene. Nessa audiência, o juiz tem poder de polícia, mas veja, ele não é polícia,
ele tem o poder de polícia, ele é um magistrado. Quando você fala polícia, é no sentido de controle, de segurança, é nesse sentido, tá bom? E é interessante nós possamos lembrar, no caso que a expressão polis, ela vem, no caso então, do termo cidade, tá? Que é o nome, né? No caso que se dá polis é a cidade no grego, né? No caso da etimologia, no caso então, que vem, né? No caso da linguagem, né? No caso do latim, certo? É importante a gente lembrar, portanto, que a polis, tá? É o espaço de debate, de discussão, né? No caso, era sempre o espaço onde a democracia se instalava. E a audiência é um espaço democrático. A audiência é um espaço democrático. Porque o que é a audiência? A audiência vem da palavra audível, ou seja, é aquilo, no caso, então, que é permitido, de alguma maneira, fazer uma escuta. Tá? Daí, então, nós que não conseguimos conversar, estamos ali agora, o autor, a parte contrária, seus advogados, e aí o autor e a parte contrária não conseguem conversar por si mesmo, em razão das estranhezas, mas tem seus representantes, e eles estarão ali democraticamente buscando, de alguma forma, dialogar com o juiz, com o promotor e com as próprias partes, que agora representadas conseguem se manifestar para encontrar um denominador comum, isso é democracia, ao invés de haver uma imposição, né, no caso, tão somente que tende a atender apenas um dos lados. Tá? A mediação é o processo que faz com que nós tenhamos um resultado encantador e fascinante, que é do ganha-ganha, enquanto, infelizmente, né, no caso, qualquer outro tipo de sentença vai trabalhar, no caso, perde-ganha. E o perde-ganha deixa resquícios, ressentimentos, né? Lá na mediação são rompidas as diferenças, tá? Os sentimentos das pessoas são preservados, o respeito. Bem, quando nós falamos dessa audiência da IJ, nós vamos perceber que também existe aí a necessidade de estarmos atentos a alguns tipos de comportamentos. Às vezes as pessoas acham que vão chegar na audiência, podem agir de maneira alterada, deselegante, podem ser assintosos e agressivos com a parte contrária, ou até com o colega advogado, né? Não. Se acontecer um fato dessa natureza, é necessário que você esteja entendendo que o juiz pode pedir você para sair da sala. Olha que grave isso. Nós não vamos querer marcar a nossa história como profissionais do direito, tá? Sendo incitados a nos retirarmos da sala, e pior, hein? Na frente do seu cliente. Imagina? Na frente do seu cliente. Então, certamente aquele cliente ele vai passar a ter a seu respeito um conceito, né? No caso, que não é aquele que você desejava, tá certo? Então, é importante nós entendermos que é, à medida em que o juiz exerce o poder de polícia, ele poderá, olha, na realidade, até mesmo requerer que haja, para todo efeito, a retirada da sala da audiência daqueles que se comportarem inconvenientemente. Olha aí, no inciso 2, poderá ordenar que se retire da sala de audiência os que se comportarem inconvenientemente. Tá? E aí não é só o advogado que nós estamos falando, do promotor de justiça também que age convenientemente. Tá? Bom, também, no caso aí, poderá ser pedido para retirar os advogados, ou um perito, ou mesmo um estagiário. Tá? Então, eu sou estagiário, eu chego na sala de audiência, eu tenho que saber de que forma eu vou me postar, tá? Para eu não ser, na verdade, infelizmente, surpreendido com um convite tão, né, na verdade, infeliz quanto esse. Tá? Mas isso já aconteceu? Bom, às vezes o advogado, ele pode exceder na audiência. E, nesse caso, em geral, ele recebeu primeiro uma advertência. Já participei, sim, de audiências em que alguns colegas foram advertidos pelo juiz. Aí essa advertência foi no estilo, olha, requer que o senhor, por gentileza, reassuma uma postura mais ética, mais urbana e respeitosa, porque senão eu tenho que pedir para o senhor se retirar. Tá? Isso é muito infeliz, porque o juiz não mandou retirar, mas o seu cliente percebeu que você se alterou. Bom, o cliente te contratou, Anastácia, porque ele estava alterado com coisa diversa. Já pensou se você também se alterar? Então ele não precisa te contratar. Ele te contratou para você fazer a diferença, né? Para você ajudá-lo a manter o equilíbrio e sentir seguro diante daquelas leis, certo? Também é importante nós lembrarmos, né, enquanto advogados, para termos muito cuidado, também para não sermos alvos, no caso então, de abusos de direito, abusos de autoridade. Tá? Pode ser, na verdade, também que você esteja aí se confundindo. Eu não estou dizendo que você tem que se calar diante da injustiça, diante do abuso de autoridade. Nós estamos dizendo aqui para você, por favor, né, no caso, que você deve ser uma pessoa que, dentro do bom senso, prepare
a sua audiência com todos os critérios, com todas as exigências possíveis, tá? Prepare-se como se estivesse indo, no caso, então, na verdade, para o seu maior de todos os desafios da vida, faça o seu melhor. Se você chegar lá com munição a mais, parabéns, você nem vai precisar usar todas, talvez. Mas se você chegar com munição a menos, talvez você resolva, conforme às vezes se percebe, né? No caso, apelar. Então, às vezes, as pessoas ficam sem munição, desprestigiam aquele momento, né? Não se preparam, aí chega lá pela falta de argumento, acabam sendo agressivos, acabam sendo violentos, acabam agindo de maneira, no caso, desmedida. Tá? Mas cuidado, porque também nós podemos estar diante de uma autoridade, né? No caso, que seja abusiva e que esteja tentando te calar. Tá? Então, é necessário que nós sejamos atentos. Isso não é comum, raramente isso vai acontecer, né? Em Valadares, inclusive, nós temos aqui excelentes juízes, muito respeitosos, né? E que, na verdade, de alguma maneira, estão sempre aí sendo, extremamente, né? No caso, solícitos e, ao mesmo tempo, dignos e honrados conosco enquanto advogados, mas pode ser que você se depara com uma situação dessa. E eu quero dizer que não é só na questão do fórum, né, do tribunal, de desembargadores, mas é também, no caso, também nos outros segmentos que nós estamos, de alguma forma, aptos a, de alguma maneira, buscarmos ali os instrumentos necessários para a defesa ou para a representação dos interesses dos nossos clientes. Se foi uma delegacia de polícia, no caso, também você tem que ter, de alguma forma, um tratamento urbano, mas lembra, a vida é uma via de mão dupla. A depender da forma como você se posiciona, que você se direciona à pessoa, pode ser, no caso, então, que você se surpreenda com uma resposta mais branda, mais respeitosa e honrada, e talvez até nem tanto se você também, no caso, não tiver uma postura no mesmo limite. Mas é preciso que nós não nos calemos, tá? Que nós tenhamos uma postura de coragem, de destemor, de respeito, tá? E de honra diante, no caso, daquilo que realmente é o nosso sacerdócio, certo? Bem, é importante também, no caso, que nós estejamos atentos para o fato de que, quando nós falamos de uma AIJ, existe aí no 361 uma sequência. A AIJ não é assim, eu vou para lá e aí o juiz vai adivinhar, ou ele vai criar um roteiro. Não. Existe um roteiro previsto em lei, certo? Esse roteiro dirá quem deve ser ouvido primeiro, quem deve ser ouvido depois. Então, veja, as provas orais, tá, deverão estar, de alguma forma, sendo ouvidas, né, numa ordem, e a lei fala assim, preferencialmente. Muito bem, me dê um tempo aqui, nessa prova preferencialmente. A lei não está dizendo obrigatoriamente, mas a lei sugere. A lei diz, olha, eu vou sugerir para vocês que seja nessa ordem, porque imagina-se que seja aquilo mais razoável. Existe um sentido nessa ordem. Mas e se essa ordem, para ser observada, chegar a gerar um excessivo ônus para alguma das partes, ou vier até mesmo a comprometer o princípio da razoável duração do processo? Depende. Tá? Então, isso preferencialmente permite o quê? Flexibilizar. Esse novo CPC criou essas possibilidades, que o outro CPC não possuía, o outro CPC vai de 73, né? No caso, e esse de 2015. Então, com tudo isso, portanto, a palavra preferencialmente me permite não ser tão rígido, tá? Eu posso até, de alguma forma, fazer ali, a todo tempo, eu posso até a todo tempo criar ali uma eventual alteração, mas essa alteração deve ser dialogada com os advogados, certo? Por exemplo, recentemente nós temos sido intimados pelos magistrados, enquanto advogados, nós somos intimados para, de alguma forma, responder o seguinte: olha, analisei o seu processo. Imagino que esse processo, na verdade, ele se encontra, em tese, em condição de ser julgado. Vocês concordam de estarmos cancelando a AIJ que já se encontrava pautada para o dia 22 de maio, para o dia, enfim, 28 de maio, percebe? Ou seja, nós estamos sendo consultados, já que tínhamos audiências marcadas, se não só se eventualmente, no caso, nós queremos dispensar essa prova, esse cancelamento, no caso, seria para haver um julgamento. Esse julgamento, no caso, então, antecipado do mérito que nós acabamos de dizer. Mas imagina, o juiz está invertendo um pouco a ordem, né, no caso aqui, daquilo que estava previsto dentro do CPC, porque existe um motivo de força maior. Então, não é um oba-oba, não é nem de longe, no caso aqui, uma banalização da ordem processual. Mas, atenção, temos que ter muito cuidado, em razão do princípio, né, no caso aqui, né, da instrumentalização das formas, porque nós não podemos, nem de longe, ter mais amor à forma do que a essência do direito, que é a justiça.
Às vezes, o excesso de amor à forma vai prejudicar a justiça. Então, se nós temos aí uma IJ, nós já percebemos que as provas se encontram. Eu posso dizer, excelência, concordo sim com o adiamento, desculpem, né, no caso aqui, com o cancelamento dessa audiência, tá? E com o seu julgamento, tá? E assim, então, eu estarei, de alguma forma, permitindo que meu cliente não se torne, minha cliente não se torne vítima, né, no caso, de todas as mazelas que esse momento tão tenso e, ao mesmo tempo, vulnerável, né, no caso, tem nos apresentado. E isso faz com que também a justiça ela não tenha suas asas, né, no caso, então, mutiladas em razão da pandemia. Ela pode continuar levando a proteção das suas asas a todas as pessoas, tá? Bom, aqui vai dizer que a ordem que se sugere é, primeiro, vejam bem, perito. Então, eu estou partindo do princípio de um processo que tenha tido perícia. Lembra que nós falamos aqui de DNA? Vocês sabiam que o DNA é um tipo de perícia? Porque às vezes a gente subestima o DNA, a pessoa vai lá no laboratório e tudo mais, aquilo é perícia. Mas é preciso, então, ouvir o laboratório? Não, não necessariamente. Ou sim. Como assim? Não entendi. Bom, suponhamos que o DNA seja apresentado e que a parte contrária venha alegar a falsidade desse DNA e dizer que houve fraude nesse DNA. Entenderam? Então, nesse caso, haverá a possibilidade de escutar as pessoas, né, no caso, que no primeiro momento estiveram aí envolvidas na elaboração, né, no caso, científica dessa perícia. Tá? Não é, infelizmente, né, no caso, não é incomum nós encontrarmos perícias que, no primeiro momento, né, no caso, se apresentam completamente válidas, mas que, a priori, na medida em que existe um estudo mais, um estudo mais meticuloso, né, no caso dessa perícia, acaba revelando ali algum tipo de fraude. Infelizmente, né, no caso, é preciso que nós, que estamos nos formando no direito, enquanto jovens advogados, que vocês serão daqui a pouco, né, estejam sempre avaliando se aquela perícia ela está, de fato, eivada, né, no caso de elementos que possam ser dignamente considerados, né, na condução daquela sentença. Você tem perícias que podem ser perícias contábeis. Como é fácil uma perícia contábil, às vezes, né, no caso, para quem não tem a ética necessária, criar uma alteração, às vezes uma alteração até da forma de cálculo. E isso, infelizmente, no caso, prejudicar muitas questões de fraudes que se encontram, né, no caso, em operações gigantescas aí envolvendo corrupção, começaram, no caso, então, com o cálculo que foi feito, né, no caso deficitário. Mas também nós sabemos que no campo penal também as perícias que são feitas para identificar eventual homicídio, uma eventual situação que envolva aí tá, milícias, etc., às vezes também podem parecer de uma maneira suficientemente bastante e com um estudo mais detalhado, né, mais particularizado, acaba revelando algum tipo, né, no caso de possível, algum tipo de possível fraude e assim, então, perdeu o seu efeito. Naturalmente, isso vai replicar uma série, né, no caso de punições para quem de direito. Tá? Então, uma vez ouvido o perito, ouvido os assistentes, tá? Aí passa a se ouvir o autor. Quando é que você ouve o autor? Sempre? Não. Só se o réu tiver pedido oitiva, né, o depoimento pessoal do autor. Quem pede para ouvir o autor é o réu. No direito processual civil, melhor dizer, requerido. Mas veja que a própria lei processual civil usa o termo réu. Mas réu, no direito constitucional, deve ser considerado só a pessoa que já foi condenada do direito penal e aquela sentença transitou em julgado. Mas com certeza, um vício de linguagem que foi preservado por esse novo CPC, certo? Aqui nós podemos falar de postulado, né, de recorrido, né, requerido, enfim, demandado, insurgente, por aí vai. Não, não tem problema, tá? Conforme nós dissemos aqui, não vamos nos apegar às formalidades, tá? Tem um brocado francês, pas de nullité sans greffe. Esse brocado francês, no caso, pas de nullité sans greffe, dirá não há nulidade sem prejuízo. Ou seja, se essa formalidade não está trazendo um prejuízo maior, vamos para frente, certo? É importante nós observarmos que o Código Processual Civil, nós corremos muito risco de pecarmos pelo excesso de amor às formas. Tá? Então, existe uma formalidade, tá, que vai dizer, por exemplo, a citação. A citação A está, vamos continuar aqui no mesmo exemplo da investigação da paternidade, me desculpe aqui a insistência. Tá? E aí o B não se encontrava em casa, mas o oficial de justiça decidiu deixar lá a citação. Deixou a citação. O B chegou, o irmão disse, olha,
Chegou o oficial de justiça e deixou um papel para você. Ele foi lá e ele leu o papel. E ele, desesperado, contratou um advogado ou uma advogada para representá-lo. E foi bem representado. E ali ele apresentou testemunhos, ele fez DNA. Quando o DNA deu positivo, esse senhor desesperou e falou: não, em hipótese nenhuma, eu não vou assumir essa paternidade. O que eu vou fazer? Ah, aquela citação que eu recebi há 10 anos, quando iniciou o processo, ela tinha que ser pessoal. Nunca poderiam deixar aquela citação com meu irmão. Uma citação, se ela não é pessoal, o Código Processual Civil está dizendo que ela é nula de pleno direito. Então, agora ele vai dizer: eu quero a nulidade do processo inteiro. Inteiro. Por quê? Porque eu não fui citado pessoalmente. E aí, Mariana, o que você acha disso? Você pensa que essa nulidade seria possível, em razão dessa formalidade não ter sido, eventualmente, no caso, atendida? Conversa um pouquinho. Te sugiro, no caso, por favor, que ligue seu áudio. Vamos interagir um pouquinho aqui. Hoje nós vamos fazer uma aula um pouquinho mais curta. E já estamos quase terminando, porque eu quero bater um papo com vocês também acerca do trabalho nosso de 30 pontos, né, da segunda avaliação, tá certo? Muito bem. Mariana, Ingrid, Eduardo, Anastácia, Ana, por favor, vamos lá? Gostaria que vocês pudessem, no caso, então, nos ajudar respondendo essa colocação. Vocês concordam que poderia haver a nulidade, porque a lei diz que a citação tem que ser pessoal, se o tema dela ser nula? E aí, minha querida doutora Ana Coelho, por favor. Podem digitar também no chat, tá? Se vocês acharem que não estão confortáveis para ligar o áudio e se manifestar, podem, por favor, também falar no chat. Vou aguardar a resposta de vocês. Ah, melhor, hein? Eu gostaria de ter a resposta de todos vocês, tá? Estarei agora, então, ao falar de intimação, agora eu falo de ao falar de citação, estou falando agora de intimação, todos intimados, para dizerem se concordam ou não. Ah, sim. Certinho. Então, eu vou repetir aqui a pergunta, certo? Ok, está sendo solicitado que a pergunta seja aqui reiterada. A foi processado por B em uma ação de investigação de paternidade. O oficial de justiça, quando chegou para entregar o mandado de citação, não encontrou o demandado. O que, que ele fez? Entregou o mandado na mão do irmão dele, certo? Entretanto, quando ele tomou conhecimento, já que o irmão também se preocupou e entregou esse mandado, ele contratou um advogado. E muito ansioso, ele de alguma forma apresentou as provas, fez o DNA, tá? E nisso aí transcorreram uns 10 anos. Quando saiu o resultado do DNA, ele então viu que houve uma confirmação. Na confirmação, na conclusão, diz que havia probabilidade de 99,9999% de chance dele ser pai, porque é assim que sai do DNA. Entretanto, vejam bem, naquele momento, ele teve uma ideia. Ele falou: não, eu não tenho condição de assumir esse filho. Ele falou, foi até o advogado e falou assim: olha, eu quero que você, de alguma forma, alegue a nulidade dessa citação. Por que, que ele lembrou disso? Porque lá no início, o advogado disse para ele: olha, se você não quiser contestar isso aqui, né, você pode ficar tranquilo, que não vai gerar revelia. Primeiro, não vai gerar revelia, porque essa matéria não gera revelia. Nós já vimos aqui, né? Os efeitos, bom, gera revelia, porém não os seus efeitos. Os efeitos da revelia não se operacionalizam aqui, pelas questões que nós já tratamos, certo? O advogado advertiu ele 10 anos atrás. Ele falou: não, eu vou apresentar defesa, vou de alguma forma resolver isso aqui, etc. Tá? Só que agora que ele viu o resultado do exame, ele fala: não, vou voltar no advogado, tá? E vou pedir para ele alegar a nulidade dessa citação. E então, Eduardo, poderia o juiz, diante dessa alegação, tornar nula essa citação? Porque tornar nula a citação é jogar, no caso, exatamente na lata de lixo esses 10 anos de empreendimento do Poder Judiciário, do salário que o juiz recebeu para trabalhar ali, dos muitos profissionais que receberam durante 10 anos para fazer aquele processo chegar até então, tá certo? Bem como também, não é só isso, lá na profundidade desse oceano, existem muitas situações que são causas urgentes de vida e morte, que poderiam ter sido resolvidas e não foram, porque esse processo estava ocupando, no caso, então, a bancada do Poder Judiciário, como sendo algo importante.
Anular um processo não é só dizer, eu anulei um processo. É você desconsiderar, no caso, o universo, né? No caso de tantas outras situações, sem falar que tem uma criança, um expectativo que já está agora com 10 anos de idade, esperando que ele não esteja ali sendo alguém na terra de ninguém, né? No caso, uma estrela sem constelação. A pergunta é, portanto, vocês, como magistrados, aceitariam como sendo nulo esse processo? Vocês, como magistrados, julgariam nulo esse processo em razão da citação não ter sido pessoal? Eu acho que, tipo assim, levando em consideração, no caso, a boa-fé, que se fosse um caso de pedir anulação do processo, teria que ser lá no início, né? Mas como ele aceitou a ação, propôs a colaborar no início, né, com o polo passivo na ação, eu acho que não seria o caso da anulação, levando em consideração a, como é que fala? A economia processual, né, o princípio da economia processual. Igual a senhora falou aí, que acarretaria em várias outras coisas, né? Não era simplesmente anular o processo. E também que ele, no final, por ele estar no final, mostra que ele está querendo apenas driblar, né, o Poder Judiciário, porque ele já viu o resultado do exame, ele se propôs o processo todo a participar. Quando não foi favorável à decisão, ele está tentando, no caso, né, driblar essa sentença, digamos assim, né? Então, na minha opinião, não seria o caso de anulação do processo. Excelente, brilhante, efusiva fala. Parabéns, doutor Eduardo Santana. Agora eu estou aguardando o pronunciamento da Mariana, da Ingrid, da Anastácia e da doutora Ana. Pode ser no chat, por escrito, e pode ser também aqui também, por favor, no áudio. Eu gostaria, preferencialmente, que fosse no áudio, porque dá um tom de vida na nossa aula. Tá? Eu não sei qual a sensação de vocês escutarem a aula e simplesmente receberem a aula ali na plataforma. Se é diferente vocês escutarem ao vivo a aula. O mesmo sentimento é do professor, você saber que tem um aluno ali, que tem alguém, na verdade, nesse processo de troca, né, de interação, isso humaniza e sensibiliza o professor, tá certo? É a professora que já é muito sensível, como vocês já sabem, né? Mas, enfim, na verdade, nós não nos vemos aqui só como professor, mas vemos também vocês como amigos, tá? E essa interação em voz, isso contribui bastante, né, no caso, para suavizar para todos nós esse momento de distanciamento tão necessário e imprescindível, né? No momento em que, infelizmente, nós estamos chegando a 300 mil pessoas, né? No caso, infelizmente, aí, infectadas com coronavírus, e, infelizmente, há 20 mil pessoas, lamentavelmente, mortas, sem falar daquelas que foram, na verdade, também, estatisticamente falando, né, no caso, afetadas pelo mesmo motivo, mas não foram aí notificadas, né? Mas, enfim, quando a gente conversa, tá, a gente tem a sensação de que esse distanciamento está menos doído, né? Mas fiquem à vontade, não quero ser apelativa aqui, mas já fui, né? E aí, então vamos ao chat? Alguém mais respondeu no chat? Não tem respostas? Certinho. Quero agradecer vocês e dizer que eu acredito, no caso, que talvez o Eduardo intimidou, né? Porque a resposta dele foi sensacional. Mas vejam bem, eu vou mudar a minha pergunta. Eu vou perguntar assim, certo, Ana, não você. Tá? Eu não vejo em você, nem de longe, essa possibilidade, tá? Mas olha para nós então, assim, Ana, que alegria poder falar com vocês todos, tá? Podia anotar para nós, vocês concordam com a fala do Eduardo? É isso? Vocês concordam com a fala dele? Alguém gostaria de acrescentar algo diferente? Sim, sim, muito bem. Enfim, isso é importante, gente, porque nós temos que ser profissionais que rompamos com esse momento
com essa etapa, com essa esfera de formalismo sem causa, de falso moralismo, né? Quero ser muito certinho, seguir uma lei, enquanto eu dizimo a vida, eu apago o sorriso no rosto de uma criança, eu violento a dignidade de uma mulher. Não é bem assim, né? Então, é isso mesmo, vocês estão de parabéns. Nesse caso, não deveria ser julgado nulo em razão da citação não ter sido pessoal. Bacana, muito bem. Gostaria que vocês tivessem também atenção para o seguinte aspecto. Pode ser que essa audiência, que é assim tão importante, né, no caso, venha a ser adiada. Poxa, mas como é que algo tão importante pode ser adiado? Vamos ver as hipóteses do 362? Vamos? Já estamos caminhando para terminar essa parte, tá? Existem hipóteses. As partes podem convencionar. Às vezes acontece situação em que as partes estão, de certa forma, ambas pensando em celebrar um acordo, e então, nesse momento, elas simplesmente pedem para adiar a audiência, porque existe um acordo sendo uma mediação familiar, uma mediação empresarial sendo ali, de alguma forma, elaborada. Então, nesse caso, por favor, né, por convenção entre as partes, o adiamento é possível. Também, gente, existe a hipótese de não comparecer uma parte que é eminentemente relevante para a realização da audiência. Existe a possibilidade que, eventualmente, esse evento aconteça comprovadamente. Ou seja, olha o que está escrito ali entre vírgulas. Por motivo justificado. Qualquer pessoa que deva necessariamente participar, no caso, não pode estar. Então, esse adiamento é possível e é necessário. Porém, atenção, é claro que esse impedimento que eu estou alegando, esse motivo justificado, deverá ser comprovado. Então, suponhamos que o advogado peça o adiamento em decorrência dele se encontrar com a Covid-19 e ele tem isolamento. O juiz vai usar de compaixão, o juiz vai ser sensível e vai, com certeza, considerar. Porém, ele vai verificar o seguinte: bom, vamos verificar que o advogado A está pedindo, no caso, adiamento. Mas deixe-me ver aqui a procuração. Olha, a procuração tem 5 advogados. Então, eu não vou adiar, porque ele está com a Covid-19, mas eu tenho, no caso, mais 4 advogados que podem representar aquele escritório e realizar essa audiência. Percebem? Então, há casos e casos, certo? Nesse sentido, eu peço a vocês também para perceber, para estarem atentos ao que se encontra no inciso terceiro, por atraso injustificado de seu início em tempo superior a 30 minutos. Então, o advogado, ele tem, na realidade, as partes também têm, para todo efeito aí, a princípio, uma agenda. Então, se você chegar, o juiz agendou a audiência, no caso, passaram 30 minutos, essa audiência não aconteceu. Se você tiver um outro compromisso, não puder esperar, você não tem que ficar brigando com o juiz, você não tem que desmerecer, no caso, a escrivã, você não precisa ficar atingindo ninguém. O ataque, infelizmente, né, no caso, desculpem, né, é a arma e a munição daqueles que não têm argumento, que tem a seu favor, e o inciso, simplesmente atravessa uma petição, tá, e requeira o adiamento com base aqui no 3623, explicando, não por soberba, eu vou pedir que eu não sou obrigado, mas se você pode esperar, não era melhor você esperar e, de alguma forma, fazer aquela audiência em homenagem ao seu cliente que já está ali, as testemunhas que já se encontram ali. Veja que estou falando de uma AIJ, as testemunhas estão todas lá, o perito está lá, entendeu? Então, é imprescindível que nós tenhamos também um bom senso. Porém, se nada é possível, no caso, então, reconciliar ou ponderar, vamos, portanto, na verdade, aí, pedir esse adiamento, se isso for imprescindível. Tá? Pode ser também que você tenha outro caminho. Conforme nós dissemos aqui, você tem uma banca de advocacia com 5 pessoas, você são 2 pessoas, 3 pessoas no escritório, mas um colega vir, ou então esse colega resolve a outra audiência, você continua ali. Mas é, com certeza, importante, porque pode acontecer um momento em que nenhuma dessas hipóteses sejam contempladas, certo? Bom, gente, depois que aconteceu a audiência, a IJ, nós temos um ponto muito importante, que é o que se encontra no 364. Vamos conferir ali. O 364, ele dirá algo que se chama assim, memoriais, tá? Então, hoje nós estamos fazendo aqui o script do processo civil, né? Como vocês viram, tá? Ali após a contestação.
Essa que foi a nossa temática, né? Então, nós falamos do julgamento antecipado do processo, né? No caso, sobre também a AIJ, nossas temáticas de hoje. Bem, e agora nós vamos falar das alegações finais. As alegações finais representam o quê? Depois que houve a AIJ, o advogado ele poderá, na audiência mesmo, ter um espaço para, durante 20 minutos, fazer as alegações finais. Esses 20 minutos são prorrogados por mais 10, certo? Mas atenção, gente, quando se tratar da matéria muito complexa, quando se tratar da matéria muito confusa, algo, no caso, muito exigente, com meandros, no caso, excessivamente detalhável, então você poderá reivindicar a apresentação de memoriais. Então, eu gostaria que você gravasse duas expressões, alegações finais e memoriais. São duas expressões. Você vai, de alguma forma, pensar nesses dois termos. Tá? Depois da IJ, ouviu testemunhas, todo mundo, na verdade, de alguma maneira compareceu, não tem nem carta precatória para mandar para outra comarca, para escutar em outra comarca, porque às vezes tem testemunha aqui em outra comarca, na Bahia, né? Às vezes tem gente até no exterior para ser ouvido, tem que mandar uma carta rogatória, tá? Mas, enfim, nesse sentido, o que nós temos? Nós temos que esgotou, na verdade, a via instrutória, nós temos que fazer agora o nosso último pronunciamento. Então, não é assim, acabou testemunhas, o juiz julga. Não, você tem o último momento para o quê? Olha que interessante, para você fazer agora um retrocesso, desde o momento em que começou o processo até agora, organizando pensamentos, argumentos, de maneira concatenada, profunda, precisa, e dizer, por isso, excelência, requeiro e protestamos pela procedência dessa ação. Ou, em razão dos fatos, expositis, pleiteamos, protestamos pela improcedência do pedido, caso você esteja na parte contrária, efetuando defesa, certo? Bem, são os memoriais, que podem ser escritos ou, no caso, então, ditados em audiência. Se for em audiência, 20 minutos, prorrogados com mais 10. E se for por meio dos memoriais, tá, que representam a memória do processo, tá, no caso, então você poderá ter a oportunidade de alguma forma, organizar esse prazo. Na audiência, o juiz, na verdade, praticamente, ele faz um consenso com vocês e conosco, né, no caso, nos dizendo, 10 dias está bom, 5 dias está bom, então lembre vocês como advogados, peçam sempre o prazo, no caso que seja um prazo melhor, tá? Já que é um caso complexo, não precisaria do memorial, peça um prazo melhor, ao invés de 5 dias, pelo menos 10 dias, para que você possa fazer algo, no caso, à altura realmente daquilo que o seu cliente, no caso, merece. Até porque, ao longo do processo, pode ser que você não deu conta de pensar algum detalhe que seria altamente relevante para que a defesa dele se materializasse. Agora, com as alegações finais sendo apresentadas, nós teremos a sentença que será motivo do nosso próximo capítulo, se Deus quiser, tá bom? Mas antes, nós falaremos um pouquinho sobre as provas. Na semana que vem, nós vamos falar sobre provas e sobre sentença, tá? Essas provas dessa audiência, no caso, como é que vão se dar? É possível antecipar alguma delas e tudo? Bom, quero agradecer a vocês, abrir um parênteses agora para perguntas e depois vocês me dão aí 5 minutinhos com vocês para que nós possamos organizar o nosso trabalho de 30 pontos, tá certo? Que, na realidade, é a nossa segunda avaliação. Peço a vocês só um minutinho, por favor. Estou deixando aqui aberto o espaço no chat para perguntas. Ou será que vocês compreenderam tudo aquilo que foi passado e se encontram suficientemente, né, no caso, atendidos aí nas suas curiosidades científicas? Se não tiverem perguntas, é só dizerem, por favor, que nós estamos, nesse momento, tendo perguntas, e podem mandar. Professora, desculpa a interrupção. Eu acredito que as dúvidas, por enquanto está tudo certo, acredito que as dúvidas vão surgir quando a gente começar a fazer os exercícios, né, começar a fazer o trabalho, e aí a gente vai te procurar. Excelente, que bom te ouvir, Ana. Parabéns, tá? Você e esse grupo que se encontra aí, na verdade, são pessoas que fazem toda a diferença. Continue com o seu entusiasmo, continue com essa busca. O futuro vai surpreender vocês todos aí positivamente, tá? Muito obrigada aí por estar, de alguma forma, homenageando, no caso, essa aula. Eu quero contar com vocês aí mais vezes sempre, tá bom? Eu gostaria, então, agora que vocês pudessem nos permitir conversar um pouquinho sobre o trabalho.
Como é que vocês estão pensando sobre esse trabalho? O que vocês gostariam de me sugerir? Eu estou invertendo, você vai falar assim, mas, menina, não era você que tinha que sugerir? Estou te dando uma oportunidade primeiro. Em tempo de pandemia, eu sei que nós estamos todos muito estremecidos, né? Nós estamos diante de uma nova realidade. E aí nós teremos a todo tempo que estarmos celebrando a vida, celebrando ainda mais as amizades, as convivências, mas não esquecendo, né, no caso, que vivemos um novo normal, entre aspas, né, que é um termo que está sendo muito usado hoje, vivemos esse novo normal, exige de nós, no caso, um pouco mais de leveza e suavidade, tá? Então, eu estou disposta a ouvir vocês, tá, para que vocês possam, no caso, então, nos ajudar a elaborar esse trabalho. Como é que vocês gostariam de sugerir? Professora, eu tenho uma sugestão. Como nós estamos, assim, afastados dos estágios e das aulas práticas, e com essa incerteza da realização dos próximos exames de ordem, eu gostaria de sugerir algo que fosse relacionado ao OAB, para que a gente pudesse se preparar, né, alguma coisa que ultrapassasse a questão da pesquisa de algum assunto, né, por si só, que a gente possa praticar o que a gente vem aprendido, e como a nossa disciplina, as nossas disciplinas, né, de tópicos especiais, tem bastante de atualidades, eu acho que seria um bom caminho. Agora, com relação à metodologia, eu já não faço ideia de como poderia ser isso, né? Eu acho que a gente poderia ir por esse caminho, porque está difícil a gente conseguir concentrar, né, sozinho, assim, para poder estudar essa parte prática, essa parte das questões mais atuais, né? Então, eu acho que a minha sugestão é nesse sentido. Que excelente, que brilhante. Eu, na verdade, confesso que me, me satisfaz muito e, ao mesmo tempo, na verdade, de alguma forma, atende bastante às minhas expectativas enquanto docente, porque eu quero acreditar que nós temos que focar. Sem foco e sem força e sem fé, né? São três Fs preciosos da nossa vida: foco, força e fé. Nós não conseguimos avançar. E aí vocês, na verdade, estão, de alguma maneira, nos permitindo a pensar em criarmos uma dinâmica. E eu gostaria de ouvir o grupo aí, para saber se vocês que estão aqui representando a turma hoje concordam também. Se todos concordarem, eu gostaria de prosseguir só com mais um minutinho para a gente pensar sobre esse modelo. Então, Mariana, por favor, Eduardo, Anastácia, se vocês concordam, por favor. Mariana também concorda, a Anastácia já concordou e o Eduardo também concordou. Tudo bem, Mariana? Podemos, então? Então, eu quero acreditar que nós podemos. Vocês concordariam da gente elaborar uma atividade em forma de live? Fazer uma live só sobre a OAB, um exame de ordem, no caso aqui, um reprise. Reprise OAB. E nesse reprise, a gente faria aqui através de uma live, a gente poderia, de alguma forma, fazer a nossa aula toda de solução de questões, mas uma solução de questões dialogada. Até entre vocês mesmos, a gente poderia, quem sabe, de alguma forma, já eleger a quem fazer aqui, no caso, talvez até aqui, uma dinâmica entre vocês, aí uma forma de Olimpíada, de jeito que alguns ficam responsáveis pelo grupo A, outros pelo grupo B. A gente pode fazer uma Olimpíada respondendo questões, e no final nós teremos um vencedor. Esse vencedor já vai sair com aprovação na primeira etapa da OAB, vai para o simulado. Se vocês, de alguma forma, entenderem que seria possível, e aí a gente vai aqui orquestrando, né, no caso, essa Olimpíada. Seria uma Olimpíada, no caso, então, reprise para a OAB. Trabalharia só questões mesmo do exame de ordem. Aquilo que traz, no caso, ele tem trazido um nível de maior, no caso, então, inquietude, né, de maior desafio, de maior reprovação. Existe uma estatística que traz as questões de maior reprovação. Então, nós estaríamos verificando essa estatística e trabalhando com vocês.
Nós poderíamos fazer dois grupos entre vocês, tá? Nesse caso, deixa eu ver aqui o tamanho da turma, só um minutinho. Nós temos, se a turma tiver, nós vamos ter assim, aproximadamente 45 pessoas. Teríamos que ver se daria para poder organizar, né, no caso. Pode ser que a gente faça duas lives, dois grupos num dia e dois grupos no outro dia. Seria a avaliação, seria a prova. Acho que seria uma forma, nesse caso, da gente poder fazer uma aula interagindo, sabe, fazer um encontro interagindo, a gente faria em dois momentos. Em um encontro seria um grupo, a gente dividiria, no caso, em quatro grupos a turma, em quatro grupos, dois grupos participariam no dia, desses dois grupos, tá? Seria grupo A e grupo B, e no outro dia, grupo C e grupo D. Professora, eu acho a ideia brilhante, porém, como a senhora mesmo sabe, eu não tenho problema com timidez, né? Eu falo e tudo bem, mas tem algumas pessoas na nossa sala que eu acho que elas ficariam bastante prejudicadas, justamente por essa questão de se manifestar em público, né? Tem bastante gente que até hoje, assim, tem uma grande dificuldade para falar. Eu não sei se essa seria uma estratégia, assim, isonômica, né, para todos nós. Não sei se alguém tem outra sugestão também, mas eu fico pensando nisso. A Anastácia até já se manifestou ali. E se fosse, acho que a sua fala é preciosa, e parabéns aí pela sua representatividade, tá? Pelos colegas, parabéns. É, a sua sensibilidade, a sua sensatez são sempre, para nós, no caso, muito, muito ricas, né? Muito preciosas. Mas vocês imaginam que teria essa timidez também para falar no chat, só escrito? Não precisa dizer, não precisaria falar. Quem ficar à vontade para falar, igual você está dizendo, tudo bem. Quem não quiser, responda a questão. Ô, Ana, Oi, Anastácia. oi, deixa eu falar. É assim, eu achei a ideia legal, mas eu acho que como a senhora vai dividir em grupo, poderia talvez uma pessoa ficar responsável para dar a resposta. Se, por exemplo, fazer a pergunta, a gente vai estar em grupo, uma pessoa fica responsável só para dar a resposta. Pode ser assim também, porque nesse caso aí todo mundo participa na hora de dar a resposta, e uma pessoa fica responsável só para dar a resposta. Se não for pesar, só para a pessoa dar a resposta, entendeu? Ou se não, pode responder no chat mesmo, igual ela estava falando. É porque aí no chat, a sua fala é também. Muito obrigada, Anastácia. De nada. E falou muito bem, parabéns, hein, Anastácia. Eu já estou aqui até suando de desespero. A Ana me advertiu sobre esse ato de tortura psicológica. Ela já me advertiu sobre isso, tá? Tá certo, Ana. Mas você conseguiria manifestar no chat, Anastácia? Deus que me livre, ainda bem que eu tô aqui na cama, que eu já tô até tonta já. Só para escrever, sem você dizer, sem você falar, você só ia no chat falar letra B ou letra C, ali escrito. Porque você tem como manifestar só por escrito, ao invés de você manifestar. Ao invés de você manifestar falando, né? Igual você falou aí tão bem, você falou tão bem que se soubesse como é que você expressa bem, Anastácia, você insistiria muito mais. Vou até deixar aqui para você um convite para você conhecer o material que se chama Arte de Falar em Público, do Rinaldo Polito, é muito bem indicado. E depois você marca uma live só com a Ana também, para vocês trocarem ideia, que ela, com certeza, vai facilitar para você aí esse acesso ao mundo da oratória, das posturas, das falas, das expressões. A Ana é sensacional. Eu sou suspeita de falar, como muitos de vocês também, né? No caso, tenho muita diversão com vocês, mas veja, ela e você, nesse ano de pandemia, você pode pegar com ela, no caso, então, um suporte emocional, e eu quero dizer, inclusive, no caso, então, sobretudo nessa parte da expressão em público, mas a arte de falar em público, eu quero deixar com vocês aí esse desafio. Mas vejam bem, tá?
Eu falo ainda com a Anastácia. Anastácia, você conseguiria ir no chat e dizer a resposta? Ah, Você isso para mim é super pressão, misericórdia. não, então esquece isso, por favor. Pode esquecer, não sou eu que vou fazer isso com você. Porque, na verdade, aquilo que eu disse a você antes, né? Mais do que professor e aluno, nós precisamos ser amigos, precisamos ser humanos uns com os outros, né? Nada é mais importante para mim do que o seu bem-estar, tá, Natácia? Então, é isso mesmo. Então, você falou de cada grupo eleger um representante e responder, significa, então, me ajuda a entender, assim, você, aí eu estou falando com a Ana também, com a Mariana, com o Eduardo. Veja bem, vocês estão me dizendo, então, a possibilidade de fazermos 4 grupos. Nesse caso, dos 4 grupos, nem precisaria ser 2 grupos num dia, 2 do outro, porque poderia os 4 grupos, e aí vocês estariam interagindo entre vocês. Eu estou aí do outro lado, né? No caso, então, eu mando a Ana é minha representante do meu grupo, nós somos 10, nós vamos mandar as respostas para a Ana, e a Ana vai postar a resposta. Porque aí, nesse caso, eu estaria recebendo a resposta do grupo A, B, C e D. Eu queria até que vocês escolhessem, cada um escolhe o nome do seu grupo. Escolha o nome do grupo para vocês, não o grupo A, B e C. Escolha um nome bacana, um nome dinâmico, um nome engraçado, um nome que possa, no caso, então, ficar para a história de vocês. Que aí a gente faria o quê? Seriam 4 grupos, e aí vocês, que estão representados pelo grupo da Ana, mandariam a resposta para ela e ela postaria aqui para mim. Quem tiver resposta. Professora, Sim, sim. aí no caso, as perguntas seriam enviadas com antecedência para a gente poder providenciar essa reunião online com os colegas? Seria uma hipótese. A gente poderia estar mandando para vocês com antecedência. Mas não. Porque eu penso na desorganização da hora, assim, né? A gente reunidos nessa plataforma, e aí chega a pergunta, cada um na sua casa, cada um fazendo uma pesquisa. Não sei, eu acho meio temerário. Poderia estar mandando para vocês, então, Ana? Você acha que se eu mandasse com uma semana de antecedência, estava bom? Acredito que seria mais organizado. Aí a gente elegeria um representante do grupo para responder na hora. Eu acho que vai ficar bacana assim. Eu vou, então, perguntar se o Eduardo, se a Anastácia concordam, porque aí eu mando as perguntas, as questões uma semana antes, por exemplo, a aula anterior, tá? A prova, eu já passo para vocês. Aí, no dia da prova, a gente faz essa live com os 4 grupos representados, que aí vocês já terão interagido nesse sentido. A gente pensaria, são 4 grupos, no caso, e pelo método que nós estamos utilizando, nós poderíamos fazer, em tese, 5 perguntas para cada grupo. Se você estivesse respondendo uma questão em sala de aula, em geral, a gente faz 6 perguntas, valendo 5 pontos. Para não ficar, no caso, muito longo, a gente poderia fazer 5 perguntas para cada grupo, e no dia vocês apresentam. Porque já que nós estamos nesse tempo de uma aula, né, no caso, que é uma aula estilo live, uma aula que efetivamente, no caso, traz esse novo contexto, então a gente tem que, de alguma forma, abraçar esse novo normal e aproveitar ao máximo para esse novo momento. Vai ser um tempo também, né, nossa, de trazermos os outros colegas para essa plataforma. Porque se eles vierem, pelo menos para ajudarem a responder as perguntas, pode ser que eles desejem ficar depois, pelo menos mais alguns. E a gente valoriza o esforço da Fadivale, né, de poder estar buscando esse espaço para nós. A gente valoriza, no caso, também vocês que estão aí se importando de nos ajudar a recriar e fazer renascer fênix, né, no caso, das cinzas, tá, e transformar num momento muito melhor do que aquele que nós tínhamos antes, né? Que é preciso a gente poder ter fé, força e o que mesmo? Foco, né? Podemos pensar assim, então? Que aí eu troco ideia com a Ariadne, falo com a Ariadne, falo com o professor Amarildo, se eles concordarem, e a gente faria dessa forma. Antecipo com uma semana, e a gente, na verdade, estaria trabalhando essas questões no dia da avaliação. Se tiver ok, é só vocês dizerem para nós. Sim. Olha que bacana, hein? Então vocês tiveram oportunidade hoje, inclusive, de estarem, no caso aí, recriando e ao mesmo tempo negociando, digamos aqui, né?
a realidade propondo um novo modelo de avaliação. Tá? Isso é importante. Nós queremos contar com vocês inteiros aqui conosco. Muito obrigada. Aquele beijo, aquele abraço, tá? Meu carinho, minha consideração, meu respeito. Tá? Sejam sempre muito bem-vindos. Vamos nos falando.